Saudações calorosas, sejam bem-vindos a esta aula Filosofia e Vida com o Padre Romão. Neste tema vamos exatamente falar da liberdade. Quando alguém se livra de uma situação constrangedora e desabafa, sinto-me livre como um pássaro. Sem dúvida, estou apenas se referindo àquilo que tal expressão simboliza. Parece que a imensidão do céu ali está para ser livremente conquistada sem obstáculo de nenhuma espécie. Bem sabemos que se trata de uma metáfora. O pássaro não é um ser livre, mas se encontra determinado por instinto de sobrevivência típico da sua espécie. Não vai para onde quer, mas para onde precisa ir, a fim de continuar existindo. Seu próprio voo está sujeito às leis da física. O filósofo alemão Immanuel Kant brinca com essa ideia imaginando uma pomba ágil, indignada contra a resistência do ar que a impediria de voar mais depressa. Okay? Na verdade, argumenta, é justamente essa resistência que lhe serve de suporte, pois seria impossível voar no vácuo. Pergunta que não se cala é: o homem é um ser livre ou um ser determinado? Se o voo livre do pássaro é uma ilusão, da mesma forma podemos dizer que incorremos em engano semelhante ao considerarmos o homem capaz de liberdade absoluta. Comecemos a refletir mais ou menos sobre a conquista do método científico. Nós sabemos, que a construção do conhecimento científico se faz a partir do princípio do determinismo, segundo o qual tudo o que existe no mundo está sujeito à rígida relação entre causa e efeito. Isto é, o conhecimento dos determinismos naturais permite a descoberta das leis da natureza, a partir das quais são feitas previsões e desenvolvidas as técnicas. Transpondo tais considerações do campo da ciência e da natureza para o nível humano, não há como negar que também o homem se acha preso a determinismos. Tem um corpo sujeito às leis da física, da química, é um ser vivo que pode ser compreendido pela biologia. Por isso, já mesmo no século XVIII, os materialistas franceses, como Holbach e Lamartine, reduziam os atos humanos a elos de uma cadeia causal universal. Temos de admitir, inclusive, a existência de determinismos psicológicos na atividade psíquica normal e cotidiana, pela qual o homem entra em contato com o mundo para conhecê-lo e reagir afetivamente a ele. Por exemplo, se nos preocupamos com o método de ensino, é preciso antes compreender os mecanismos de inteligências humanas, tais como memória, invenção, intuição, abstração e assim por diante. Por isso, a aprendizagem da aritmética era tão penosa antigamente, desconhecendo-se que o pensamento infantil ainda é concreto. Exigia-se da criança o uso de raciocínio abstrato, cujo desenvolvimento só acontece a partir da adolescência. Watt e Skinner, psicólogos contemporâneos pertencentes à corrente comportamentalista, consideram que o homem tem a ilusão de que é livre, quando na verdade apenas desconhece as causas que agem sobre ele. Com o desenvolvimento da ciência do comportamento, seria possível conhecer de tal forma as motivações que daria para prever e, portanto, planejar o comportamento humano. Aliás, esse é o tema de um dos romances de Skinner, onde uma equipe de cientistas de comportamento dirige uma cidade utópica, pode exatamente consultar este grande psicólogo. Além de todos esses aspectos determinantes, podemos acrescentar os determinismos culturais, como, ao nascer, o homem se encontra em um mundo já constituído, recebendo como herança a moral, a religião, a organização social e política, a língua, enfim, os costumes que nós escolhemos e que de certa forma determinam a sua maneira de sentir e pensar. Por isso, no século XIX, o filósofo francês Taine, discípulo de Auguste Comte, considerava que o homem não é livre, mas determinado pelo momento, pelo meio e pela raça. Essa concepção influenciou bastante os intelectuais do século XIX e a literatura naturalista
é uma expressão de tal concepção. Basta lermos o Cortiço e o Mulato de Aloysio de Azevedo para identificarmos as forças incontornáveis do meio e da raça agindo de forma inexorável no comportamento das pessoas. Quais são, afinal, as condições para sermos livres? Para os deterministas, tudo tem uma causa, inclusive a ação humana. Podemos até não conhecer tais causas, mas elas existem. Levar essas conclusões até as últimas consequências é admitir também que o homem não é livre. Okay? Sabemos que os deterministas também têm os seus exageros. Afinal, o homem é livre ou determinado? Não há como negar os determinismos que agem sobre o homem. Por exemplo, tenho vontade de nadar, me encontro no âmbar, tenho de me banhar no mar. O âmbar não tem mar. Estou limitado. Sinto vontade de voar. Não posso, porque não tenho asas. Okay? Portanto, o homem está situado no tempo e no espaço, tendo recebido uma herança cultural específica. Mas o homem não é apenas essa situação dada pela natureza, é também a consciência dos determinismos. Isso significa que, ao tomar conhecimento das causas que agem sobre ele, é capaz de realizar uma ação transformadora a partir de um projeto de ação. Deixa de ser passivo e passa a ser atuante. Estamos rejeitando qualquer discussão puramente teórica a respeito da liberdade, ok? O que nos levaria a abstrações temporais. É na ação, é na prática que se constrói a liberdade. A partir dos desafios que os problemas do seu existir apresentam ao homem. Tais soluções não resultam de alternativas dadas para serem escolhidas, mas supõem imaginação criadora e invenção, então chamada arte da razão. Há um velho ditado indiano que diz: onde quer que o homem ponha o pé, pisa sempre 100 caminhos. Onde quer que o homem ponha o pé, pisa sempre 100 caminhos. 100 como numeral. Okay? O homem, enquanto ser consciente, é capaz de reconhecer as forças que agem sobre ele. Esse conhecimento torna-lhe possível o exercício da vontade presente em sua ação transformadora sobre a natureza. O filósofo francês Alain dá o exemplo do barco à vela. Quando era pequeno e antes que tivesse visto o mar, acreditava que os barcos iam sempre para onde o vento os empurrava. Mas, na verdade, o velejador usa o barco de acordo com leis invariáveis, isso é, usa a força do vento para ir para onde quiser. Orienta a sua vela pelo mastro, vergas e cordames, apoia seu leme na onda corrente, corta caminho com sua marcha oblíqua, vira e recomeça. O velejador aprendeu a conhecer o mar, o vento, a vela, o cacho, para saber como aplicar a inteligência e dirigir o barco para a direção escolhida. Outro exemplo: só podemos curar a doença ao conhecer suas causas. Só construímos um prédio se respeitamos a lei da física. Só brincamos, só fabricamos um avião se conhecemos a lei da aerodinâmica. Da mesma forma, o conhecimento das paixões humanas é a primeira condição para que o homem se torne mais livre e se desenvolva como pessoa integral. Se em um primeiro momento a criança é levada pela preponderância do desejo, ao mesmo tempo que é constrangida pelas enormes lições exteriores, a educação consiste no esforço de superação de tal estágio. Portanto, a educação liberta. O universo infantil é marcado pelas heteronomias em que as ações são comandadas de fora, pelos valores herdados dos pais, da sociedade em que esta criança vive. Quando a educação é boa, é aqui onde eu quero chegar, a criança deve caminhar em direção à autonomia, à deliberação. Agora, o homem é livre ou determinado? O homem é livre, mas nenhum homem tem a liberdade absoluta. A liberdade não é uma ação que nos é dada, ok? Por inatismo. Segundo este pensador, Alain, a liberdade consiste no conhecimento. Portanto, a educação tem de ter este papel de libertar o homem, que de desacorrentar o homem, de tirar o homem da caverna, Platão, e colocá-lo frente a frente com a realidade. Bem sabemos que nem sempre é isso que ocorre de facto, ok? Quando nos referimos à liberdade de uma maneira geral, é preciso admitir que são vários os enfoques pelos quais podemos compreender.
Se ninguém é solitário, pois conviver na comunidade dos homens, a liberdade é um desafio que permeia todos os campos da atividade. Assim podemos falar em liberdade ética, quando nos referimos ao sujeito moral, capaz de decidir com autonomia a respeito de como deve conduzir em relação a si mesmo e aos outros. Kant dizia que a liberdade consiste na obediência às leis que o próprio sujeito moral se impõe. No entanto, nesta vertente, ser autônomo é um desafio que muitas pessoas não conseguem suportar. Okay? Depois temos a liberdade econômica, que não deve ser confundida com a liberdade absoluta nos negócios, por um lado, porque toda atividade produtiva supõe relações de dependência entre as pessoas, e por outro, porque convém precaver-se contra as aparências da liberdade. Depois temos a liberdade jurídica, é uma das conquistas das modernas sociedades democráticas, que defende a igualdade perante a lei. Ninguém pode ser submetido à servidão e à escravidão. Qualquer um tem ou deveria ter a garantia da liberdade de locomoção, de pensamento, de agremiação e ação, os limites estabelecidos pela lei, claro. A isto temos as liberdades políticas, né? Quando o cidadão tem conhecimento do que acontece nas diversas instâncias do poder público. Além do conhecimento, é preciso que exista a liberdade de opinião, a liberdade de voto, de associação, enfim, do livre exercício da cidadania, com suas múltiplas características. Ser livre em política é amadurecer o suficiente para aceitar o pluralismo, portanto, conviver com a diferença e os inevitáveis confrontos dele decorrentes, e amadurecer para superar os interesses pessoais quando isso for exigido pelo interesse coletivo. Labotier, filósofo do século VI, perguntava-se, um tanto perplexo, por que o homem troca a liberdade pela servidão voluntária? Essa estranha expressão aparentemente inconcebível. Como é possível que o homem, sendo essencialmente liberdade, deseje se submeter ao outro? Não precisamos ir longe para confirmarmos isso. Quando vemos situações de relativa intranquilidade, com muitas greves, como as que estão a acontecer hoje no país, inflação ou alto índice de criminalidade, sempre surgem pessoas que anseiam por um braço forte, que põe a ordem na casa. Pede-se a volta do pai onipotente, né? Pai onipotente, entre aspas, quer seja um Hitler na Alemanha, nazista, quer sejam os generais do golpe militar. Todos esses tipos de liberdade a que nos referimos são abordados, okay, com maior enfoque aqui, para dizer exatamente que a situação, a questão, a problemática da liberdade não é uma problemática concluída. Por isso, terminamos por aqui, com a promessa de darmos continuidade no outro vídeo. Obrigado. O homem é livre, mas não tem a liberdade absoluta. A sua liberdade está condicionada, a sua liberdade tem limitações. Obrigado.